E a volatilidade no mercado cambial se intensificou desde o início da semana, desde que o ministro Edson Fachin trouxe a sua decisão de anular as acusações sobre o ex-presidente Lula, e todos os desdobramentos que isso teve na sequência impactou muito o mercado cambial. A gente já viu o dólar subir e descer muito intensamente nesses últimos 2 dias, se aproximar de R$ 5,90. Hoje passa a cair com alguns outros fatores, e é isso que a gente vai conversar agora para entender melhor o que está acontecendo com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, já conosco na tarde dessa quarta-feira. Jason, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Jason, como é que você está analisando essa volatilidade intensa, forte que a gente está observando desde a declaração do ministro Fachin? Nós tivemos a questão do presidente Lula, foi um dos pontos que gerou boa parte dessa volatilidade, mas existe uma volatilidade também que está rodando em cima dessa questão da PEC, que está nesse momento agora em discussão na Câmara. Certo. E se vai incluir ou não os servidores públicos, ou seja, no fim é a questão fiscal. Mesmo o assunto do presidente Lula é a questão fiscal a longo prazo, essa PEC é a questão fiscal a curto prazo. E agora, neste momento, nós tivemos uma intervenção do Banco Central, o dólar está acompanhando o dólar internacional, que deu um alívio, de certa maneira, e aí com a entrada do Banco Central, teve mais força ali a partir de 13h, agora está reduzindo um pouco a queda, mas está com uma queda bastante intensa, uma valorização bastante intensa do real. Ou seja, volatilidade intensa por um período que a gente ainda nem sabe quanto tempo vai durar. E o mercado esperava uma reação como essa do dólar? O dólar já vinha volátil, Jason, mas esperava essa intensificação da volatilidade? Esperava é uma questão complicada, porque ninguém esperava nada do que aconteceu até agora. Tudo... A questão política é muito baseada no imponderável, ou seja, não pode ser medido, não pode ser mensurado, não pode ser calculado. O fato de segunda-feira foi completamente inesperado, e agora essa questão da PEC ainda se esperava algum nível de volatilidade de mercado em cima disso, mas obviamente houve uma intensificação por conta disso. Jason, essa questão da PEC, de que forma que ela pode complicar ainda mais a questão fiscal e isso trazer mais e novos impactos para o câmbio? Se for da maneira como parte da situação e a oposição está querendo, eles querem desidratar a PEC tirando os funcionários e servidores públicos dos gatilhos de aumento. Ou seja, no momento que você precisa de um sacrifício de todos, eles querem excluir setores da economia. E isso para a PEC efetivamente tira boa parte da efetividade, da força que ela tem. Então, praticamente não aprovar nada. É muito complicado dado o atual contexto. Isso acontecendo dessa forma, qual a reação que você espera ou que você imagina que o mercado cambial possa ter na medida em que um cenário como esse que você acabou de descrever se confirme? Muito provavelmente essa reversão dessa queda que nós estamos observando em termos do câmbio hoje e uma piora, na verdade, de todos os ativos no geral. Tá. Jason, se a gente olha para essas intervenções do Banco Central, elas tendem a continuar? É outra pergunta que também ninguém sabe. Isso vai do Banco Central, do que ele entende. Hoje ninguém entendeu essa intervenção, porque o dólar em queda. Sim. Normalmente é para tentar deter um movimento considerado especulativo, de uma alta que possa certos parâmetros em termos de alta. É difícil também entender a cabeça do Banco Central nesse processo, nessa política cambial. Ou seja, pode acontecer qualquer coisa de hoje em diante. Jason, você pontuou também a questão do cenário externo, né? Um pouco mais tranquilo, trazendo certo alívio. O dólar também mudando a sua movimentação não só frente ao real, mas outras moedas. Como é que a gente pode analisar o cenário externo nesse momento e a que pontos a gente tem que estar atento quando a gente olha lá para fora? Atento você tem que estar o tempo todo, na verdade. Agora, esse movimento, nós temos um alívio no Treasury, que é importante, porque muito se desenhava uma perspectiva estranha de inflação nos Estados Unidos, apesar do contexto de curto prazo, dentro daqueles pacotes de auxílio. Muitas pessoas imaginavam que eles fossem inflacionários, imaginam ainda que eles fossem inflacionários, que isso possa reverter a política monetária nos Estados Unidos. Mas os sinais que são emitidos pelo FED são diferentes. O FED continua a emitir sinais de que vai dar continuidade à política monetária como está agora, com os estímulos. Então, para o mercado, qualquer injeção de recursos na economia é liquidez e é considerada positivo. Precisa agora o mercado entender se é uma realização de lucro, se é um movimento que teve de curto prazo na tentativa de se ajustar posições em relação aos treasuries, ou se é o temor realmente da retirada dos estímulos e de um processo de elevação
de juros dos Estados Unidos, coisa que parece não se desenhar. Então, isso chama muita atenção, em especial o que acontece lá fora, nos Estados Unidos. Jason, como é que a gente pode entender essa questão dos estímulos nesse momento? A gente teve, né, algumas sinalizações de que realmente eles poderiam ser retirados. Na sequência, a gente viu, como você acabou de falar, essa manutenção. O que vai determinar e definir o caminho desses estímulos, Jason? Eles, na verdade, a retirada deles é uma consequência natural. Se espera que eles sejam retirados, até porque, dada a perspectiva de retomada da atividade econômica com o processo vacinal avançando nos Estados Unidos, relativamente acelerado, a consequência natural seria um aquecimento da atividade econômica e óbvio, a retirada dos estímulos. Mas parte do mercado entende que vai se tirar também os estímulos de liquidez, que são os quantitative easing. E aí geram os maiores temores, porque o mercado está há 12 anos dependente dessa liquidez, em mantendo um prêmio pelo risco bastante elevado, que a gente vê pelas bolsas de valores, e a retirada deles começa a gerar suas famosas crises de abstinência. Daí que a gente entende que essa atenção que o mercado dá não é só a retirada dos estímulos daqueles cheques, mas sim a retirada a redução do balance sheet por parte do Federal Reserve. Jason, essa movimentação das commodities, do dólar, ela vai impactar as commodities ou vai continuar impactando as commodities? Para quem acompanha esses ativos, é preciso ficar atento a essa influência do dólar nas commodities, principalmente as agrícolas? Sim, porque nós temos um movimento ainda global também de aceleração do preço das commodities. Isso chama a atenção. E, obviamente, para o exportador, algumas vezes é vantajoso, mas tem que ficar atento também à questão de custos. O quanto isso impacta em termos do que se compra lá de fora para manter aqui dentro, ou do quanto o exportador, que alguns fazem isso, mantém esses recursos no exterior, fazendo fechamento de contas lá fora mesmo. Então, sempre vai chamar a atenção a movimentação do dólar em relação aos commodities, em especial com o que tem acontecido na China, que a gente vê aí, por uma questão de poluição, tudo tem reduzido a oferta a produção de minério de ferro em algumas localizações, que ao mesmo tempo tem levado ao aumento de algumas ofertas. Ou seja, Jason, a gente tem um cenário extremamente nebuloso, portanto, nesse momento, com uma série de fatores a serem definidos, a serem finalizados. Hoje nós tivemos uma coletiva do ex-presidente Lula. O mercado temia um discurso um pouco mais agressivo do presidente, mais assertivo, falando sobre candidatura para 2022, algo nesse sentido. Isso pode ter também ajudado aí nessa correção do dólar ou não? Não necessariamente. O mercado não se fez tanto mercado em cima disso, porque já se esperava o conteúdo dizer que ele verbalizar a candidatura a 2022 é patético. Está claro que ele é candidato. Ele já está sinalizando isso. Então não era a palavra sou candidato que o mercado ia mudar alguma coisa. O mercado já sabe bem o que vai acontecer. Certo. É a preocupação fica pela polarização. Que isso, obviamente, com uma possível candidatura dele, cresce muito. Ou seja, fica difícil, de novo, no Brasil, encontrar uma terceira via. E é isso que vai, portanto, precisar ser monitorado quase que diariamente ou a todo momento do dia, né, Jason, para a gente entender quais serão as contínuas influências, portanto, sobre o andamento do dólar. Precisamos ver porque ainda existem os novos passos em relação à questão da própria retirada das acusações, ainda precisa passar plenário, precisa passar pela Procuradoria, existem passos a serem colocados, mas é óbvio que o presidente Lula, que ele tem a sua habilidade política inegável, ele ia se aproveitar ao máximo desse fato. Ele parece que simplesmente esqueceu a corrupção que aconteceu no PT, como se nada tivesse acontecido, e se postou como um simples injustiçado e que tudo aquilo estava errado. Não fez o meia-culpa, o partido não fez nenhuma meia-culpa, e com esse posicionamento, também se imagina que uma união das esquerdas lá para frente é algo que vai ser um pouco difícil. Então vai haver um monitoramento, vai esfriar esse assunto por enquanto, depois de desse momento inicial, mas ele começa já a chamar a atenção no final do ano, com certeza por conta da eleição de 2022. Ou seja, a gente tende a ter essa contínua volatilidade, portanto, e para concluirmos, um dólar que segue, então, bastante elevado frente ao real. Sim. O que pode mudar isso, que vai mudar o jogo nessa história toda, seriam as reformas. Se o governo conseguir passar essa PEC, conseguir de alguma maneira passar as reformas, ele muda o jogo completamente. Mas precisa ter uma vontade política, principalmente do executivo,
em especial de tentar não atrapalhar, como está sendo feito agora, infelizmente, na Câmara. Tá certo. Jason, te agradeço muito pela companhia nessa tarde de quarta-feira, pelas explicações e principalmente por confirmar para nós que o cenário está extremamente incerto nesse momento, até para vocês que estão monitorando ainda mais de perto do que nós todo esse cenário. Obrigada, Jason. De nada, até a próxima. Até a próxima. Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, conversando conosco aqui no Notícias Agrícolas, neste dia 10 de março de 2021, com o dólar, neste momento, sendo cotado a R$ 5,72, uma queda de 1,38%. Hoje tivemos intervenção com o leilão do Banco Central. Como disse o Jason, é difícil entender a cabeça do Banco Central nesse momento, porque foi intervir justamente quando o dólar já estava em queda. O fator do ex-presidente Lula é um fator novo para o mercado, mas que, segundo o Jason, tende a esfriar aí nos próximos dias. Não se faz tanto mercado em cima disso, como disse o próprio Jason. E o que está muito mais em voga nesse momento, muito mais em foco, é a questão fiscal. E isso está intimamente ligado à questão da PEC emergencial, neste momento sendo discutida no plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que o texto base já foi aprovado no primeiro turno, né, na sessão do primeiro turno. Então, a gente vai ter que monitorar todo esse andamento da PEC, de que forma que ela vai chegar ao final, não é? E então a gente vai acompanhando todas essas informações por aqui. Em resumo, o que disse o Jason, um cenário bastante nebuloso, bastante incerto, uma série de fatores a serem costurados nesse momento, então a volatilidade vai continuar intensa e por mais tempo do que o previsto. Teremos essa volatilidade estendida, portanto, para o mercado de dólar, mas ainda assim mantemos esse dólar bastante valorizado e o real, então, se desvalorizando. Agora, o que pode mudar esse jogo, o que pode mudar esse caminho, são as reformas, também, como disse o Jason, passando as reformas, aprovando as reformas, aí é um novo cenário, vamos discutir um novo Brasil. Aí sim, o governo poderia mudar o jogo e aí sim, o dólar poderia inverter o seu caminho. Até que isso aconteça, segue o dólar alto e o real, portanto, desvalorizado, a gente está acompanhando. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.